Você já ouviu falar de Dom João Carlos, o príncipe que quase herdou o Brasil, mas que teve sua vida tragicamente interrompida antes mesmo da independência? A história dele é uma das mais tocantes e esquecidas da nossa monarquia. Imagine a cena: Rio de Janeiro, 6 de março de 1821. No Paço de São Cristóvão, a imperatriz Leopoldina enfrenta um parto extremamente difícil. O bebê Dom João Carlos era muito grande, e seu braço estava posicionado na frente da cabeça, complicando tudo. Leopoldina sofreu muito e, depois do nascimento, com o risco de uma infecção grave, chegou a delirar. Era um começo de vida conturbado. Além disso, a própria Leopoldina revela em cartas à sua irmã que o pequeno príncipe, assim como seu pai, Dom Pedro, sofria de convulsões. Mesmo com a saúde frágil, ele se tornou uma figura central na linha de sucessão. Seu irmão mais velho, Miguel, havia morrido no ano anterior. Então João Carlos, como menino, ultrapassou sua irmã, a futura rainha de Portugal, Dona Maria da Glória, e recebeu o título de Príncipe da Beira, o herdeiro presuntivo. A cerimônia de batismo, em 27 de março de 1821, na Capela Real, foi grandiosa. Para celebrar Dom Pedro, um músico talentoso, compôs um Te Deum Laudamus, em homenagem ao seu próprio pai, Dom João VI. Mal sabia ele que essa mesma música seria tocada na sua coroação como imperador do Brasil no ano seguinte, mas já em um contexto de luto pela perda daquele mesmo filho. Mas por que a vida desse príncipe foi tão curta? Para entender, precisamos olhar para o cenário político explosivo da época. A Revolução do Porto, em Portugal, exigia o retorno da família real. E a tensão entre portugueses e brasileiros crescia a cada dia aqui no Rio de Janeiro. Em abril de 1821, Dom João VI cedeu à pressão, nomeou Pedro como príncipe regente do Brasil e partiu para Lisboa. Mas a situação não se acalmou. No início de 1822, as tropas portuguesas, que ainda estavam no Rio, a chamada Divisão Auxiliadora, se revoltaram. Elas queriam forçar Dom Pedro a voltar para Portugal também. A capital estava à beira de um conflito armado. Preocupado com a segurança de sua família, Dom Pedro tomou uma decisão drástica. Ele ordenou que Leopoldina e as crianças fossem imediatamente para a fazenda de Santa Cruz, um lugar mais afastado e seguro. O problema é que o pequeno João Carlos já estava doente. A viagem foi descrita como violenta e sem as comodidades necessárias. Imagine um bebê já indisposto, sendo transportado às pressas, enfrentando o clima instável do verão carioca. Um calor intenso durante o dia, seguido por uma noite úmida. Essa combinação foi fatal. A saúde do príncipe piorou drasticamente, e ele desenvolveu o que foi chamado de uma violenta constipação. No dia 3 de fevereiro de 1822, com menos de um ano de idade, Dom João Carlos faleceu. A dor de Dom Pedro foi imensa. Na mesma noite, ele escreveu uma carta emocionada a José Bonifácio, lamentando a perda do seu querido filho e o fato de não poder lhe dar uma última bênção. Mas a tristeza de Dom Pedro rapidamente se transformou em fúria. Ele não tinha dúvidas sobre quem culpar. Em uma carta ao seu pai, Dom João VI, ele escreveu palavras duríssimas, acusando diretamente as tropas portuguesas. Ele disse: "A divisão auxiliadora foi a que assassinou o meu filho." Para Dom Pedro, a morte do príncipe foi o resultado direto da insubordinação e dos crimes da divisão portuguesa. Essa tragédia pessoal se tornou um combustível poderoso para o seu sentimento anti-lusitano e fortaleceu sua decisão de permanecer no Brasil, um passo fundamental para a independência. Por causa dessa conexão direta entre a sua morte e a crise política, o Frei Monte Alverne, anos mais tarde, chamaria Dom João Carlos de o protomártir da independência brasileira. Ele foi a primeira vítima, ainda que inocente, do conflito que daria origem a uma nova nação. A memória de João Carlos permaneceu viva para Dom Pedro. Anos depois, exilado e lutando em Portugal, ele escreveu a José Bonifácio, preocupado com a saúde de outra filha. Ele fez um pedido comovente:
Se a menina morresse, que guardassem uma mecha de seu cabelo e a colocassem junto ao túmulo de Leopoldina, ao lado de este pedaço de seu ventre, referindo-se a uma mecha de cabelo de João Carlos que ele guardara por todos aqueles anos. Um gesto que unia na morte a mãe e os 2 filhos que partiram cedo demais. A história de Dom João Carlos é um lembrete de como os grandes eventos da história são, muitas vezes, moldados por dramas profundamente pessoais. A perda de um filho não apenas devastou um pai, mas também ajudou a selar o destino de 2 continentes e o nascimento do Império do Brasil. O que você achou dessa história? Você já conhecia o príncipe que foi considerado o primeiro mártir da nossa independência? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais nenhuma história fascinante como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.